Mumu Invencível capítulo 70. Grande confronto parte 4. Estrondo. A boca de Guianseu estava esticada no chão e soprava ar. A dor de seu corpo fez sentir como se sua mente explodisse apenas por se mover. Mesmo que ele tivesse protegido seu corpo com energia interna, ele era incapaz de fazer qualquer coisa. Aia! Ah! Isso era nada menos que absurdo para ele. A força formidável de Mumu era boa. Mas se não fosse pelo choque que ele sentiu, ele não teria sido empurrado a tal ponto. Mumu puxou seu tornozelo e ele foi arrastado através da parede. Seu corpo levando a maior parte do choque. A dor naquela parte específica que era essencial para os homens era indescritível. Ele fez isso de propósito. Se fosse, então ele era inteligente. Isso era contrário ao que ele tinha ouvido. E agora Mumu estava olhando para ele e apenas disse: "Agora vamos conversar." Com suas palavras. Guianseu franziu a testa. Isso foi inesperado. Ele, que deveria ter matado Du Yangwon, agora estava preso aqui. E só restava uma chance. Guianseu decidiu fazer o que lhe foi pedido e engoliu. Mumu então perguntou-lhe: "Por que você tentou matar o Sênior Du Yangwon?" "Você estava tentando matá-lo." Chamar aqui de um duelo era simplesmente demais agora. Mumu tinha certeza de que, se Kimagin não tivesse disparado essa flecha durante a luta, Du Yangwon teria sido esmagado sob os pés de Guianseu. Mas Guianseu não abriu a boca. Ele estava com muita dor por causa de Mumu batendo nele. E era difícil dizer se Mumu entendia sua dor e fazia isso de propósito ou se era apenas ingênuo. "Você parece não querer falar." Mumu coçou a cabeça enquanto olhava ao redor. Afinal, Du Yangwon foi salvo. Então isso significava que Mumu não precisava mais se envolver com ele. "Mesmo que eu pergunte, você não parece querer falar." Mumu franziu a testa e os olhos de Guianseu tremeram. Ao contrário da ameaça, não houve mudança significativa em seu rosto ou expressão. Mas a resposta continuou aludindo a ele. "Tosse." "Mestre Mumu." Naquela hora, Du Yangwon se aproximou deles com o apoio de Kimagin. Du Yangwon olhou para Guianseu no chão com um rosto chocado. Ele não achava que Mumu poderia derrotar esse homem tão facilmente. Como ele pode conseguir isso com apenas força muscular pura? Embora ele tenha assumido treinamento muscular, foi Du Yangwon que se julgou mais bem classificado do que Mumu. Mas agora que ele viu esses resultados, ele mudou de ideia. As habilidades de Mumu eram muito mais fortes. Aia! 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 O que ele está fazendo? Kimagin olhou para Guianseu que estava respirando pesadamente. Algo parecia estranho sobre Guianseu. A única coisa que se destacava, no entanto, era a expressão em branco em seu rosto. E seus olhos tremiam e sua respiração havia se tornado irregular. Du Yangwon também perguntou a Guianseu, imaginando o que ele estava fazendo. "Seu, o que está a com?" Foi então. Plac. De repente, a cabeça de Guianseu explodiu. Todos os três estavam sem palavras. Eles ficaram atordoados com o que aconteceu de repente. Isso? O que foi isso? Não havia nenhum palpite sobre por que uma cabeça explodiu de repente. Mas não foi só isso. A fumaça começou a sair do estômago de Guianseu, cuja cabeça foi soprada com um cheiro pungente. E Kimagin disse:
Pó-ósseo. Pó-ósseo. Era um veneno que era usado para dissolver cadáveres. Era conhecido por ser tão tóxico que os músculos carnudos e os órgãos internos eram destruídos. Tudo o que restaria eram os ossos da vítima. Como isso pode? Du Yangvon não conseguia entender isso. O objetivo do pó-ósseo era não deixar vestígios do cadáver. Embora Gian Seon fosse neto do famoso homem que era conhecido pelo veneno que ele usa, ele não entendia por que tal veneno seria usado. Além disso, Gian Seon era alguém que era conhecido por ser imune ao veneno. Então tal coisa não deveria ter acontecido. Chic! O corpo que foi explodido derreteu em pouco tempo. Tudo o que restava eram alguns fragmentos ósseos do tronco. E que imagem! Que não entendeu. Perguntou. Ele cometeu suicídio porque foi atingido por Mumu. Não pode ser isso. Ele não é tão fraco a ponto de fazer algo assim porque perdeu em uma partida. Du Yangvon negou. Mas ele não conseguiu descobrir o que havia acontecido. Ele também não estava tentando matá-lo com o súbito aumento de suas habilidades de artes marciais há algum tempo. E agora ele cometeu suicídio sem deixar vestígios. Por quê? Houve muita especulação. Ao contrário dele. Que imagem ficou chocado. Isso é ruim. Isso não vai tornar as coisas maiores. Quer se tratasse de suicídio ou morte acidental. O problema era que ele era de uma grande família. Seu avô era o sangrento ar venenoso do Oeste. Conhecido por ser um dos 4 grandes guerreiros. Seremos mal interpretados por nada. Naquele momento. Que imagem apontou a mão para algum lugar? O dormitório não é para lá. Mumu e Du Yangvon olharam para trás. Uma nuvem de fumaça podia ser vista subindo no céu do Cavaleiro das Trevas. E foi na direção dos dormitórios. Ao mesmo tempo. O dormitório celestial do norte. No telhado do dormitório. 2 homens mascarados estavam quebrando os barris de madeira e derramando um líquido preto. O líquido preto não era outro senão óleo. E esse óleo foi rapidamente apontado para as paredes do edifício. Rápido. Não temos muito tempo. Com as palavras de uma pessoa mascarada. A outra assentiu e caminhou para um lugar seco com um barril. Mais 3 barris. Só isso. Sentindo a presença de alguém. Eles pararam o que estavam fazendo e olharam para trás. 2 pessoas estavam lá. Jin Yuki e Ai-Hia. O quê? As pessoas estão acordadas. Os homens mascarados olharam um para o outro. Incapazes de esconder seu choque. Eles pensaram que tinham colocado todos para dormir. Jin Yuki gritou para eles. O que há com vocês? Por que você está derramando óleo em cima do prédio? Em sua pergunta. Os intrusos o ignorou e quebrou o barril de madeira em suas mãos. E continuou derramando. Isso precisa ser interrompido. Jin Yuki e Ai-Hia atiraram para cima das pessoas mascaradas. Se ele não os parasse agora, então algo ruim aconteceria. Ai-Hia jogou sua adaga em um deles. O homem esquivou-se levemente e puxou algo de sua cintura. Uma vara de fogo. E não foi apenas o homem mascarado na frente de Ai-Hia que puxou um para fora. Mesmo que estava de frente para Jin Yuki também estava fazendo a mesma coisa. E ele pegou a tampa da vara e soprou nela. As chamas que tremulavam no final da vara e o óleo no edifício. Suas intenções eram claras. Pare! Por que você está fazendo isso?
O homem mascarado sorriu para Jin Yuki e disse: Eu não sei como você está acordado. Mas é tarde demais. Tarde. O homem apontou o dedo para o leste. A direção de onde o dormitório do Rio Leste estava ficou envolta em chamas em um instante. E o mesmo para o dormitório Lâmina Sul também. Os únicos lugares não atingidos foram os dormitórios celestiais Vento Oeste e Norte. De jeito nenhum. Isso estava acontecendo em todos os dormitórios. Se os estudantes estivessem todos intoxicados e dormindo, ninguém seria capaz de escapar. E a coisa mais terrível aconteceria. Não. Jin Yuki gritou para os homens mascarados. Eu disse a você que era tarde demais. O homem mascarado sorriu e tentou colocar a vara de fogo no óleo e Jin Yuki apressadamente tentou chegar lá. Olhe para ele. O homem mascarado parecia um pouco surpreso, pois Jin Yuki havia se aproximado dele. Jin Yuki continuou seguindo-o e tentou pegá-lo. Pirralho irritante. O homem mascarado se moveu e jogou a vara de fogo sob a telha. E Jin Yuki, que o viu, pulou lá sem outro pensamento. Era uma situação em que ele poderia cair. Mas ele não se importou e agarrou a borda da telha com a mão e chutou a vara. Pac! A vara que foi atingida caiu longe do prédio. Ele bloqueou isso. A expressão do homem mascarado mudou. Ele não esperava que esse jovem fosse tão habilidoso. E ele não foi o único. Kiai! Ai Rian também jogou uma adaga desviando a vara de fogo e tentou jogá-la fora. Ai Rian! Jin Yuki ficou feliz com isso. Ai Rian também olhou para Jin Yuki com um rosto orgulhoso e brilhante. E para eles? O homem mascarado franziu a testa. Muito bom. Mas não pense que não estávamos preparados para isso. O quê? O básico do início do fogo é começar de baixo. Pac! Assim que ele disse isso, o homem mascarado agarrou a corda amarrada do topo para pular para baixo. E foi o mesmo com o outro homem. Pulando para baixo. Eles pegaram outra vara de fogo da cintura. E depois a incendiaram e a jogaram no segundo andar. A parede externa do edifício, que foi encharcada de óleo, pegou fogo imediatamente. O fogo se espalhou com grande velocidade por causa da parede encharcada de óleo. E Jin Yuki mergulhou em desespero quando a chama subiu. No final, o incêndio criminoso não pôde ser parado. Terminamos por aqui. Ai Rian também olhou para baixo com um rosto em branco. O fogo engoliu o prédio em um instante. Parecia que um demônio de fogo estava furioso. Agau. Ao vê-los assim, o homem mascarado riu. Era muito bom que as crianças pequenas estivessem tentando detê-los. Mas agora eles chegaram à conclusão de que a dura realidade não poderia ser evitada. Cerca de 10 anos. Quanto tempo você acha que estávamos nos preparamos para este dia? Isso não era algo que uma ou duas crianças poderiam ter parado. E isso foi só o começo. Não importa quantos sobrevivam. Muitos ainda morreriam. Em vez disso, eles devem ser gratos pela morte atual. E esse foi o momento. Um enorme rugido e uma ligeira vibração no chão como se estivesse sendo rasgado. O homem mascarado instintivamente olhou para a fonte. Algo estava voando para eles a uma velocidade tremenda. O que? Aquilo é. Parecia estar se movendo das camadas do ar e chegou ao topo do dormitório celestial do norte em um instante. Eles não foram os únicos a vê-lo. Jin Yuki e Ai Rian também notaram. Mu.
Jovem mestre Mumu. Não foi outro senão Mumu que fez isso. E seu corpo estava desabafando. E ele cerrou o punho no céu. E então o jogou em direção ao dormitório o mais rápido que podia. No momento em que ele cerrou o punho, algo chocante aconteceu. Uma grande quantidade de pressão do vento surgiu e atingiu todo o edifício de cima. As chamas subiram e envolveram o edifício e logo foram esmagadas pela grande pressão do vento criada. E então as brasas explodiram em todas as direções e desapareceram. O homem mascarado estava sem palavras diante do incêndio que se desfez em um instante. Ele não podia acreditar no que acabará de ver. O que é isso?